evangelhos sinópticos, fala explicitamente sobre sua vinda cerca de 40 a 50 vezes. É um número muito expressivo para falar acerca da volta de Jesus. Ele mesmo fala sobre isso, 40 a 50 vezes. E essa lembrança constante garante que a igreja nunca se esqueça da nossa esperança. Quando esse dia ocorrer, este mundo, e principalmente a igreja do Senhor, porque esta promessa é para a igreja, para os justos, nunca mais será a mesma. Para os que já dormiram no Senhor e para os que ainda vivem, como nós, a esperança se firma nesse glorioso cumprimento profético. Cristo, quando esteve por aqui de forma corpórea, deixou claro que voltaria. Ele foi muito sucinto em suas palavras, embora não tenha revelado o momento exato. Existem os grupos daquele que acredita que Jesus virá antes da grande tribulação, outros acreditam que Jesus virá no meio da tribulação, outros acreditam que passarão pela tribulação e Jesus voltará no término da grande tribulação. Mas Jesus não deixou isto exato, especificamente a hora, nem o momento em que ele virá. Jesus não é pós-tribulacionista, Jesus não é mid-tribulacionista e Jesus não é pós-tribulacionista. Ele virá a hora em que ele quer vir. No entanto, os sinais de sua vinda estão hoje mais evidentes do que nunca. Homens inspirados por Deus, que escreveram sobre este grande dia, aguardaram ansiosamente este evento. A igreja assim também o deve fazer. Falta pouquíssimo, igreja, para este acontecimento ocorrer. Em breve, o tempo se encontrará com a eternidade e o céu se abrirá para revelar a plenitude do plano de Deus. O relógio profético de Deus está para se iniciar, para que os seus planos sejam cumpridos sobre toda a carne. Para você saber como está tão evidente a volta de Jesus, que é mais fácil Jesus voltar do que você sair das portas desta igreja hoje. É mais fácil antes de terminar esta mensagem, Jesus voltar e nós não conseguirmos ir para a nossa casa hoje. De tão evidente que está a volta de Jesus. Todos os sinais proféticos já se cumpriram. Vou repetir, todos os sinais proféticos já se cumpriram. Sobre a iminência da volta de Cristo, não há mais nenhum sinal. Ao mergulharmos nas palavras mais conhecidas do Novo Testamento sobre os últimos dias, vemos Jesus, o mestre da eternidade, revelar diante de seus discípulos um quadro profético que atravessa os séculos. Por isso que eu li Mateus capítulo 24 com a igreja e também em 1 Tessalonicenses. Em Mateus capítulo 24 encontramos as palavras mais intrigantes de Jesus sobre o tempo vindouro. Acompanhe comigo aí. Mateus capítulo 24, nos versículos 1 ao 8, ele fala do princípio das dores. Nos versículos 9 ao 28, ele fala da grande tribulação. E nos versículos 29 a 31, da sua vinda gloriosa, quando o céu se rasgará e todos contemplarão a sua majestade. Por fim, nos versículos 32 a 35, Jesus os convida a aprender com a figueira, cujo brotar dos ramos anuncia a proximidade do verão. Está brotando os ramos, significa que o verão está próximo. Assim como os sinais anunciam a certeza da sua vinda. Mas em um silêncio sagrado, ele deixa-nos diante do maior mistério. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E é aqui que o texto nos prende. Quando eu leio, me sacudiu, deixa preso. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41, está escrito desse jeito em sua Bíblia: 2 estarão no campo, um será levado, o outro ficará. 2 estarão moendo, como se estivesse dando uma ideia de trabalho. 2 estarão moendo, uma será levada e outra deixada. Parafraseando com a igreja hoje,
2 no escritório, no trabalho, um será levado, o outro ficará. 2 pessoas saindo de sua casa para trabalhar. Esposo, tchau, esposa, tchau. Estou indo trabalhar, tá bom? Tá bom. Mas no meio do caminho, um é levado e o outro fica. 2 dentro de casa, apenas um que estiver inteiramente em Cristo e que faz parte do corpo em comunhão com o Espírito Santo, ouvirá a trombeta soar. 2 dividindo a mesma vida, a mesma casa, mas separados pelo destino eterno. Seja o marido, seja a esposa, sejam os filhos, sejam as filhas. Talvez estaremos tomando o nosso café da manhã, ou talvez almoçando, ou quem sabe tomando o café da tarde antes de vir para a igreja. Alguns de nós estaremos nos preparando para dormir, outros ligando a televisão, outros ainda saindo para uma caminhada após o trabalho ou ocupados em tantos afazeres. E será justamente assim, enquanto estivermos fazendo isto ou aquilo. Aí o texto diz: por isso vigiai, pois como nos dias de Noé, em meio à rotina comum, ele virá. Está escrito isso. Essa hora específica nos é desconhecida, pois Jesus se referiu a ela dizendo: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus deixa claro que a data exata é um segredo divino, inacessível a homens. E como homem ele não veio para revelar o calendário, mas para cumprir a vontade do Pai. Olha que João capítulo 6, versículo 38 está escrito: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas o que está assentado à direita do Pai, entronizado agora, ele sabe o dia e a hora. Versículo 35 de João 6: vigiais porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Os períodos usados por Jesus são, olha que ele diz: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Ele usa a figura do Senhor da casa como alguém responsável para mostrar que ninguém sabe o momento exato da sua vinda. No versículo 36 de João 6 está escrito: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Significa que não haverá uma antecipação e você verá uma antecipação antes, vai te avisar antes, não vai ter aviso. É no instante. Ninguém terá tempo de reagir ou se preparar para esta hora. Não vai dar tempo de fazer uma ligação. Não vai dar tempo de dar tchau. Não vai ter tempo de despedidas. Não vai dar tempo de pegar um voo ou um ônibus para ir de encontro com alguém. Não dá tempo, não vai dar. Não vai dar. Talvez você esteja dentro de uma igreja, talvez dentro da sua casa. Não vai dar tempo. Não dá para prever este dia. Em qualquer momento, talvez do término desta pregação ele venha. Esta é a esperança da igreja. As profecias dizem que ele virá como um ladrão. Inesperadamente, quando menos se espera. Nenhum coração poderá prever um instante exato. Nenhum relógio humano poderá medir o tempo do seu retorno. Em uma era de tecnologia, ninguém pode prever o retorno do nosso Senhor. Nenhum satélite. Elon Musk, o homem já vai chegar a ser o primeiro trilionário que detém a maior tecnologia de todos os tempos. Nem ele pode prever o retorno do nosso Jesus.
Nenhum satélite, por mais alto que orbite, poderá captar um instante secreto em que o invisível tocará o visível. Nenhum satélite que transmite as ondas poderá mensurar o exato momento que a partícula da eternidade se fará presente na Terra. Nenhuma antena, por mais sensível que seja, decifrará a frequência do eterno. Quando a eternidade, como um sopro divino, atravessar o tempo e repousar sobre a terra. O momento será mais veloz que a luz e mais silencioso que o vento. O mistério não registrado em mapas, não gravado em sinais de rádio, mas escrito no coração do Deus que governa todo o tempo. O tempo cronos que mede os dias, os anos, os séculos, os milênios, se encontrará com o kairos de Deus, com o tempo da eternidade de Deus. Vai mudar tudo, irmãos. Vai mudar para a igreja, vai mudar para aqueles que ficarem. Vai mudar tudo. E quando esse encontro acontecer, a eternidade tocará o tempo e os céus se curvarão em reverência. E a terra estremecerá em assombro. E a alma humana, por um breve segundo, perceberá que todo o universo sempre esperou por esse instante. Será que você está percebendo que a natureza está pregando para nós? A natureza está pregando para nós. Eu lembro das palavras de João Batista, que quando João Batista está pregando, ele diz, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Vai clamar, a natureza está clamando. A natureza está falando com a gente. Está falando, está ecoando o vento, está dizendo a tempestade, Jesus está voltando. Então os mártires que foram queimados e consumidos pelas chamas das fogueiras, e os que afundaram nas águas, neste dia, todos por amor ao evangelho, se erguerão das cinzas e das águas. Missionários, missionárias, pastores, homens e mulheres de Deus que já se assentaram nestes bancos e que dedicaram a sua vida ao amor a Cristo. Pais e mães que já se foram, tios e tias que já se foram e congregaram com vocês, avós e avós, velhinhos, primos e primas, filhos e filhas, que tem alguns que nem nasceram, mas já foram, que dormiram no Senhor, ressurgirão em esplendor. Lembro-me como hoje, alguns anos atrás, Deus levou meu primo Jonathan inesperadamente. Alguns meses antes, meu tio estava orando nas madrugadas. Ele sempre tinha o costume de orar na madrugada. Enquanto ele estava orando, ele ouviu uma voz dizendo, eu vou levar o Jonathan. Eu vou levar o Jonathan. Toda vez que ele orava, eu vou levar o Jonathan. Ah não, mas tem que contar para a esposa. Aí eu lhe pergunto, se Abraão tivesse falado para Sara que ele ia sacrificar Isaac, vocês acham que Sara não ia matar Abraão também não? E, irmão, é mãe, instinto protetor. Meu tio não falou para a tia, não falou. Num dia comum, na rotina comum de um culto, ele estava meio desanimado, estava querendo sair da igreja. Jesus fez uma obra na vida dele. De repente ele estava com vontade de sair. Num culto de sábado, uma irmã estava pregando e virou para ele e disse, para o mundo eu não te perco mais. Ele estava em tom de despedida, como, falou comigo, mas vou me despedir, né? Tá bom, vou voltar mais. Domingo, depois da escola bíblica dominical, partiu de moto com um amigo. E ali perto da Delphi, ele morreu. Numa curva de moto. E estava na garupa. O que estava dirigindo não morreu, mas ele sim. Porque Deus não perde.
ele só ganha. Aí a gente pergunta, mas será que Deus leva pessoas desta maneira? Gente, mas por quê? Tem pessoas que já perderam seus filhos que nem nasceram. Pessoas que perdem esporadicamente uma criança. Ou pessoas que perdem adolescentes, jovens. Dirigiu, morreu. Saiu de casa, não voltou mais. Está escrito em Isaías capítulo 57, versículo 1, uma resposta para as pessoas que indagam a Deus sobre as pessoas que já se foram. Está no texto, Isaías 57, perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, não tem como calcular, não há consideração. Os homens, olha o que a Bíblia diz, os homens piedosos são tirados. E ninguém entende que os justos são tomados para serem poupados do mal. Olha, por que Deus levou? Para poupar do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Aqui há um peso profético e espiritual nessa passagem. E não há quem considere, ninguém leva isso a sério, ninguém reflete profundamente porque alguém justo está indo embora. Mas o texto está dizendo, ninguém pondera espiritualmente sobre o que está acontecendo. Isaías está sendo conciso nas palavras, porque é a verdade. O justo mesmo em meio à angústia ou à perseguição é recolhido por Deus. Ele leva quando Ele quer levar. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu o sou. E mais nenhum Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo, eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Quando ele diz que não há escape das mãos dele, significa que não passa pelos seus dedos. Ele prende. Ninguém pega. É dele. Ele toma para si. Enoque andou com Deus e não foi mais visto por mais ninguém, porque ele tomou para si. E por que Deus leva? Para, vamos colocar assim, para livrar dos juízos, das guerras, dos sofrimentos coletivos que você suportaria, esta pessoa não suportaria. É por isso que Deus leva, porque pode desviar. Meu primo ia desviar, e Deus disse para o mundo, eu não te perco mais. E Deus leva. Imagine um dia agora, lá do céu, Jesus vai aparecer de repente. Não vai ser silencioso, irmão. Não vai ser silencioso. Não vai. Vai ter um grande barulho. Uma trombeta poderosa ecoará. Tão clara e perfeita, que todos os corações que estão em Cristo ouvirão e reconhecerão o som da trombeta. A descida está escrita assim, a descida será acompanhada de alarido, trombeta. Está escrito assim, o mesmo Senhor descerá. O mesmo que subiu é o mesmo que descerá. O mesmo. Aqui está escrito alarido. Repitam comigo, que é leusma. Está repreendido. Fala, que é leusma. O que é isso? Alarido, ordem de comando, voz de autoridade, grito de convocação. Aqui não tem marcha mais para frente, bom soldado, mas a igreja subindo a encontrar com Jesus nos ares. Acabou lágrima, acabou choro, acabou, meu filho. Você vai se encontrar com Jesus. As dores, acabou. Isso é a mancha do pecado, é a natureza pecaminosa que nós herdamos desde Adão. Isso será tirado de nós. Acabou a dor no corpo. Acabou as dores de cabeça para vir para a igreja. Acabará tudo, as dores. Câncer, acabou, meu irmão, acabou, já está sarado. Tem um corpo novo para você esperando lá no céu. Acabou, enfermidade, sofrimento, depressão, ansiedades, aflições e angústias se findará. Mas quem é que Jesus vai encontrar?
Ele não virá para qualquer multidão, mas para uma noiva adornada para o noivo. Uma noiva que permaneceu fiel, pura e vigilante, assim como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, quando Jesus glorificado disse para João em visão acerca da igreja em Sardes, que havia alguns não é todos, é poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles permaneceram limpos, puros, em meio a uma geração moribunda e enferma. Puros, vigilantes. Ali na igreja de Sardes era uma igreja dentro de uma igreja. Vou repetir. Existe uma igreja dentro da igreja. É uma igreja que nos bastidores é igreja. É uma igreja que nos bastidores ora. É uma igreja que nos bastidores tem uma vida com Deus. É uma igreja que os pais e os filhos se sujeitam à autoridade de Deus. É uma igreja dentro da igreja. E são poucos. Irmão, isso é triste. Mas é profético, está escrito. Não tem como mudar e alterar. São poucos. Não todos. Em suas palavras, no seu ministério terreno, Jesus deixa-nos preparados acerca de como estaria a situação do mundo e da igreja nos últimos dias. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 21 a 22. O irmão entregará à morte, o irmão, e o pai ao filho. E os filhos se levantam. Já viu que a geração como está hoje? Como não obedece pai e mãe? Olha só. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Estava vendo o noticiário esses dias. Os filhos deixaram o pai trancado, morto, dentro de casa, em estado de decomposição e recebendo os dados previdenciários do pai. Isso foi noticiado no Rio de Janeiro. Em estado de decomposição o pai. Esses dias o pai lá, com os bombeiros, fazendo todos os procedimentos para salvar a vida do próprio pai, e o filho pedindo pizza. Está escrito, o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Houve uma ocorrência também. Irmãos, tem dias que eu não consigo assistir noticiário. Não dá para fazer isso todo dia, não dá. Não dá, sei você, mas eu não consigo todo dia não. Às vezes chega notícia lá, eu falei, meu Jesus, é só coisa ruim. É o estado, são os sinais da volta de Jesus. Houve uma ocorrência aqui, esses dias também, houve. O esposo descobre a traição da esposa, ele entra dentro de casa, atenta contra a própria vida da esposa, a mata, e depois coloca a arma na cabeça e se mata. Está escrito. Jesus falou sobre esses fatos de forma profética. Está escrito assim, e então muitos serão escandalizados. O que é esse escândalo que a Bíblia está dizendo no original? Tropeçar espiritualmente, cair em pecado, abandonar a fé por causa da perseguição, sentir-se ofendida a ponto de se afastar de Cristo. Aí está escrito assim, trair-se uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por si, não é soma, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está assim ou não está, igreja? A coisa está feia ou não está? Não tem algo meio sombrio, maligno? Mas acima do que está sombrio e maligno, existe o Espírito Santo, que ainda paira sobre a igreja, que ainda enche corações vazios, que ainda tem dons para derramar na igreja. Havia já um clamor litúrgico sobre a volta de Jesus no primeiro século. Vocês vão dar risada. 1 Coríntios 16, versículo 22, olha o que está escrito. Paulo chama de amaldiçoado, depois ele fala maranata. Olha só, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, anátema. Aí ele diz maranata. Olha o clamor litúrgico, a saudação deles. Nos anos 60, 70, 80, 90, sou de 94, 2000,
pegou o tempo bom, não sendo saudosista da igreja, o tempo gostoso. A gente chegava na igreja, era 1 hora de joelho, não era assim? Assim, eu peguei esse tempo também. Tenho 31 anos de idade, só estou meio gordinho, tá? Mas eu estou bem. Mas eu peguei esse tempo. A gente orava. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro da minha casa. Era batizado dentro de casa. Já estava dentro da igreja, chegava dentro da igreja, nos hinos da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo. Porque havia uma preparação antes de vir para a igreja. Este era o clamor litúrgico. A pregação era: Jesus voltará, breve voltará, daqui a pouco voltará, repentinamente voltará. Conta a história de um pastor que ele passou pela casa de um membro da igreja um dia de domingo. E esse membro era fazendeiro e ele estava rachando lenha na hora do culto. O pastor olhou para a cara dele, ele olhou: pastor, fazendeiro, dia de culto. Aí falou: pastor. O pastor achou estranho e falou assim: eu tenho que falar alguma coisa para ele. Não posso deixar assim não, rachando lenha, fazendeiro. Ele só gritou: Jesus vem! O pastor já havia iniciado a mensagem. Em 5 minutos o fazendeiro estava dentro da igreja. E após o término da mensagem, ele disse para o pastor: pastor, quanto mais eu pensava sobre a vinda do Senhor, mais eu sabia que não queria ser encontrado rachando lenha. Qual é a sua lenha, irmão? O que está te impedindo? Nós temos que parar de rachar lenha. Às vezes o rachar lenha é a nossa televisão em casa, nosso conforto. Passamos mais horas na frente de um celular do que na frente de uma Bíblia. Você parou para ver quanto tempo você está no celular durante a semana? E quanto tempo você deixar de ler a Bíblia? A gente está em desequilíbrio. Nós estamos em desequilíbrio com Deus. Agora irmãos, como aqueles pregadores mais antigos, segura o cinto. Porque eu preciso falar o que o Espírito Santo está mandando eu falar. De que modo nós não devemos estar em sua volta? Por favor, irmãos, sejam espirituais. Como podemos estar aguardando a volta de Jesus se um clique no celular já está fazendo muitos crentes cair no pecado? Como podemos estar aguardando a volta de Cristo se as madrugadas para alguns homens têm sido de aventuras na pornografia? Horas e horas clicando e clicando, conversando, brincando. Como podemos estar aguardando a volta de Cristo se casais de namorados crentes já entregaram os vossos corpos um ao outro para a prática do sexo ilícito? Misericórdia. Como estamos aguardando a volta de Cristo se alguns que dizem ser crentes estão cometendo o que a Bíblia chama, repitam comigo, porneia? Você sabe o que é isso? Prostituição. Infelizmente, irmãos, imoralidade sexual em geral, isso está acontecendo no meio do âmbito da igreja. E muitas igrejas estão assim. Muitos pastores estão sofrendo por causa disso. Muitos pastores. Como estamos aguardando a volta de Cristo se a mente de algumas pessoas estão maliciosas? E a Bíblia diz: estejai vós apercebidos. Está falando da consciência e da mente. A mente tem que estar limpa para a volta de Cristo. Como estamos aguardando a volta do noivo se os livros que alguns estão lendo na semana, não é a Bíblia, tá? São de fantasias eróticas. Isso está... Gente, deixa eu te falar. Crente. Não estou falando de ímpio, estou falando de crente. As palavras de Jesus devem ecoar em nossos corações. Estejais vós apercebidos. Estamos como noiva esperando, já finalizo. Estamos como noiva esperando o noivo, mas como posso viver essa espera com verdade se carrego desprezo pelo meu próprio irmão em Cristo?
João diz: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Precisa pedir perdão, precisa ter reconciliação. Como posso aguardar a vinda de Cristo com sinceridade se ainda não liberei perdão para o meu pai e minha mãe? Se ainda não pedi perdão para o meu cônjuge? Há marcas que deixam no coração do passado e levam para... Tem gente que leva para o túmulo. Há filhos que não falam com seus pais há anos. E pais que não falam com seus filhos há décadas. Tem igreja, irmãos, deixa eu te falar, que está tratando isso há anos, de relacionamento com filho e pai, pai e filho, mãe, há anos. Como estamos aguardando a volta de Jesus? Como podemos esperar o príncipe da paz enquanto cultivarmos guerras dentro de casa? Como estamos aguardando a volta de Cristo se entristecemos o Espírito Santo? A Bíblia diz que é extinguir. O que é extinguir? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, é apagar o Espírito. Eu pego um balde de água fria e jogo. Espírito. Extinguir, sufocar, resistir. Não resistam ao Espírito Santo de Deus. Não resistam ao Espírito Santo. As palavras que ecoam aqui é as palavras que Jesus disse para Paulo indo para Damasco. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Era algo muito pontiagudo, Jesus, muito pontudo. E ele disse para Paulo: duro é para ti recalcitrar. Quanto mais você bater, mais você vai se machucar. Não resistam ao Espírito Santo. Não impeça a atuação do Espírito Santo na igreja. Não impeça a atuação do Espírito Santo dentro da sua casa. Não impeça a atuação do Espírito Santo para com seus filhos. Se é para ser cheio do Espírito Santo com 6 anos, seja ser cheio do Espírito Santo com 6 anos. Se é para ser cheio do Espírito Santo sendo adolescente, seja cheio do Espírito Santo sendo adolescente. Eu fui cheio do Espírito Santo menino. Isso faz toda a diferença. Receber o Espírito Santo. Hoje as pessoas querem impedir o Espírito Santo de atuar. Diz: Espírito Santo, até aqui você trabalha, daqui para frente sou eu. Não resistam ao Espírito Santo. Não extinguam o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está triste com a gente. O Espírito Santo está triste com a igreja deste século, comigo e com você. Está triste conosco. Mas não resistam ao Espírito Santo. A pergunta é: será que você está pronto para encontrar com o noivo hoje? Será que você acorda amanhã? Está pronto? Está de prontidão? Se tua percepção espiritual, se o seu fogo se apagou, se a tristeza te envolveu, se a chama do Espírito em seu coração se apagou, se houve uma queda ou um esfriamento espiritual em seu coração nesses últimos anos, o Senhor te diz por esta palavra: é tempo de levantar, é tempo de limpar o coração, é tempo de reconciliar, é tempo de arrepender, é tempo de voltar, é tempo de ajustar a vida ao Pai. É tempo de ser reavivado pela tua palavra. Sejam reavivados pela palavra de Deus. Cinco minutos. Amém? Finalizo em 5 minutos. Salmos 85, 6. Porventura tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? É uma pergunta que o salmista faz. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Irmãos, é retórico. É claro que sim, o Espírito Santo quer sim alegrar nós. É claro que o Espírito Santo quer renovar a nossa vida com Ele. É claro que o Espírito Santo quer a tua vida. Mas nós precisamos nos achegar ao Senhor, se humilhar diante da sua majestade, se dobrar e se prostrar, e você verá grandes obras em sua vida.
mas precisa se humilhar. Nós precisamos se humilhar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Está para nós tomarmos, bebermos deste Espírito. Você sabia que a oração são os adornos da noiva? A oração é o adorno da noiva? Está escrito. Jeremias capítulo 2, versículo 32, está escrito: acaso se esquece a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim. Olha, está escrito: veja que o Senhor compara a vida de oração com as vestes e adornos de uma noiva. E aí, noiva? Eu sou noiva, quem é noiva? Você está bem vestido? Oração. Seremos surpreendidos perante o Senhor completamente nus, sem nossa vida de oração? Eu não. Adornos, enfeites. O Espírito Santo, quando nós recebemos, ele nos reveste. Primeiro ele sela, depois nos reveste quando recebemos o Espírito. O que é revestimento? É deixar mais bonito. Que o pecado deixa a gente horrível, irmãos. Aí vem o Espírito, sela a gente, enche nós do Espírito Santo. Olha que bênção, olha que alegria, olha que maravilha do Espírito. Você sabia que um judeu ora 3 vezes ao dia? Quem sabia disso? Sabia? Você sabia que um muçulmano ora 5 e um budista ora 10 vezes? E o cristão que diz que está aguardando a volta de Jesus, quantas vezes oramos? Qual a intensidade da nossa oração? Quanto menos apercebidos estivermos de Deus, quando Ele voltar, nos pegará desprevenidos. Tirando o judeu, esses demais têm deuses mortos, mas o tratam como se estivessem vivos. E nós que temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. O seu Deus é vivo. Esse Deus vivo cura enfermidade. Esse Deus anda no meio da igreja. Esse Deus cura depressão. Esse Deus ajusta, assim diz o Senhor para essa moça que diz sobre a sua gravidez. Coloca tudo em ordem em sua vida. Em sua gravidez nascerá bem e com saúde, diz o Senhor. Acalme o teu coração. É um Deus que cura enfermidades. É o Deus que batiza. É o Deus que entra nas causas impossíveis. Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que entra lá dentro da sua casa. Ele é um Deus vivo. Ele entra lá, ele é vivo. Ele entra lá, se ele quiser ele entra. Não precisa nem, ele entra. Ele é Deus. Ele entra em mentes hoje e sonda corações e alegra a sua alma. Aquieta a sua alma. O Senhor arranca ansiedade nesta noite. Qual o nome dessa irmã do lado? Pastora Fátima, do seu lado esquerdo. É de preto? Sim. A irmã, assim diz o Senhor: eu arranco toda ansiedade, toda opressão. Eu arranco, diz o Senhor. Eu arranco hoje. Arranco! Eu arranco fora. Eu estou tirando. Receba o bálsamo do meu Espírito sobre a sua vida. Eu sou o Senhor. Ele é Senhor, irmãos. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem. O mesmo Deus de hoje e amanhã será Deus. E nós mudamos. Deus não, Ele é o mesmo Deus. Você vai acordar talvez diferente amanhã, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Um Deus que levanta morto, levanta. Ele é Deus, Ele é um Deus vivo. Um Deus que ressuscita, ressuscita.
Um Deus que cumpre promessas é um Deus que cumpre promessas, porque Ele é Deus. Se Ele disse que curará, Ele curará. Se Ele disse que intervirá dentro da sua casa, para os seus familiares, para com a sua mãe, para com o seu pai, para com o seu tio, para com a sua tia, para com o seu primo, para com sua prima, Ele intervém, diz o Senhor. Ele intervém nessa causa hoje. Ele abre as portas, Ele quebra cadeias, Ele liberta das prisões espirituais. Toda a autoridade está submetida a Ele. É Ele que governa o tempo. Ele é o Deus do tempo e das estações. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Ele é o mesmo Espírito. Levante-se, igreja, vamos nos levantar. Dá um ré maior aí, dá um ré maior. Ré maior. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, cante meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. O Senhor está tocando, e teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser. No calor deste lugar, cante, eu venho